Bom, pessoal, essa atividade aqui sobre polígonos, né? Nós vamos corrigir e antes de corrigir, vamos ler um pouquinho da teoria para a gente entender o que é um polígono. Polígonos são figuras geométricas planas, fechadas, formadas por segmentos de reta. Então, quando a gente fala polígono, tem que ser figura fechada e tem que ser formado por segmentos de retas. Né? Se tiver uma curva, não é polígono. Por exemplo, essa figura aqui, ela é aberta. Se ela é aberta, ela não é polígono. Se eu fechar ela com a reta, ela é um polígono de 4 lados, né? Que a gente chama de quadriláteros. Mas se eu fizer essa figura aqui, ela não é polígono. E se eu fizer isso, ela não é polígono, porque um lado dela não é segmento de reta, né? Então, polígonos são figuras fechadas e que de todos os lados são segmentos de reta. Todos, né? Sem faltar nenhum. Se tiver 10 que for segmento de reta e um não for, uma curva, então não é polígono. Então esse é o conceito. Polígonos são figuras geométricas planas, né? São desenhos planas e fechadas formadas por segmentos de retas. Tá? Então esse é o primeiro conceito que a gente tem que ter. Então para a gente saber se é um polígono, tem que ter segmentos de retas, né? E a nomenclatura dos polígonos, a classificação dos polígonos, ele pode ser feito de acordo com o número de lados. Tem polígonos que são irregulares, tem polígonos que são regulares. O que são os regulares? Regulares são aqueles que têm lados iguais e ângulos iguais. Nós vamos estudar mais um pouquinho mais para frente. Mas os irregulares são aqueles que não têm ângulos iguais, né? Por exemplo, se eu desenhar esse polígono aqui, ele é um polígono que não tem lados iguais e que não tem ângulos iguais. Então ele é um polígono irregular, né? Regular ele tem que ser desenhado perfeitamente, com lados do mesmo tamanho e ângulo da mesma medida, né? Da mesma medida. Agora, para nomenclatura, a gente, para classificar os polígonos, né, para dar o nome aos polígonos, a gente usa a quantidade de lados, que consequentemente é a quantidade de ângulos, né? Então a palavra gono vem de ângulos, né? Em grego, né? Em grego significa ângulo. E o prefixo que a gente usa é de acordo com a quantidade de lados, né? Então, por exemplo, o prefixo tri. O prefixo tri quer dizer 3. Né? Então, tri é 3. Então, se é triângulo, isso quer dizer que ele tem 3 ângulos, né? Agora, só para o quadrilátero, porque tem 4 lados, a gente usa mais a palavra quadrilátero do que quadriângulo, né? Mas quadri significa o quê? 4, né? Então, quadri é 4. E penta é 5. Ou seja, por exemplo, a gente sabe que o Brasil é pentacampeão. Então ele foi 5 vezes campeão. Então penta é 5. Hexa é 6, né? Hexacampeão, 6 vezes campeão. Então hepta é 7, octa 8. Então a gente usa o prefixo mais a palavra gono, né? Que significa ângulos. Então nessa tabela a gente pode ver o seguinte. Tem uma tabela aí na atividade que tem triângulo, número de lado do polígono 3. Tri significa 3, prefixo tri 3. Quadri 4, penta 5, hexa 6, hepta 7, octa 8.
ênea, 9, deca, 10, né? Um deca, 11, dodeca, 12, trideca, 13. Tetradeca, né? Tetra mais deca, né? É tetra, é 4, mais deca, que é 10. Então, 10 mais 4, 14. Então, 14 lados, né? Pentadeca. Penta é 5, deca é 10, 5 mais 10, 15. Então, é 15 lados. Hexadeca. Hexa é 6, mais deca 10, então dá 16. E assim por diante, né? E a única palavra que é diferente é 20, né? 20 lados, porque 20 lados é icosa. Icosa em grego significa 20. Então por isso que é icosa, né? Então junta com a palavra gono, fica icoságono. Então é só você ler. Então quem tem 3 lados chama triângulo. Quem tem 4 lados, a gente usa mais a palavra quadrilátero, né? Pode ser quadriângulo também, né? Pentágono, 5 lados. Hexágono, 6 lados. Heptágono, 7 lados. Octógono, 8 lados. Eneágono, 10 lados. Decágono, ou eneágono, 9 lados. Decágono, 10 lados. Um decágono, 11 lados. Dodecágono, 12 lados. Tridecágono, 13 lados. Tetradecágono, 14 lados. Pentadecágono, 15 lados. Hexadecágono, 16 lados. Heptadecágono, 17 lados. Octadecágono, 18 lados. Eneadecágono, 19 lados. Icoságono, 20 lados. Então a gente vai trabalhar com esses nomes aí, né? Com essa classificação. Então na primeira atividade, né? Para vocês terem uma ideia. Na primeira atividade, escreva o nome dos polígonos abaixo de acordo com o número de lados. Então, quando pedir o nome de acordo com o número de lados, então tem que ser a classificação dos polígonos. O primeiro tem 5 lados. Quem tem 5 lados, ele chama o quê? Pentágono. Penta, 5. 5 ângulos, né? 5 lados tem 5 ângulos. O segundo tem 8 lados. Quem tem 8 lados tem 8 ângulos. Então é octógono. Octógono, né? O terceiro tem 6 lados. Quem tem 6 lados chama hexágono. E o quarto, né, a quarta figura é um quadrado e ele tem 4 lados, então a gente chama de quadrilátero ou quadriângulo. É muito difícil a gente usar essa palavra quadriângulo, a gente usa a palavra quadrilátero. Então essa atividade é só você escrever os nomes. Então é teórica, não tem muita dificuldade, só você olhar aí, né, nos desenhos. O primeiro desenho tem 5 lados. 5 lados, pentágono. Segundo desenho, 6 lados. Ou 8 lados. 8 lados, octógono. Terceiro desenho, terceira figura geométrica, 6 lados. 6 lados, hexágono. E o quarto, 4 lados, quadrilátero. Na número 2, o que muda é só os desenhos, que são um pouquinho diferentes, e a maneira de perguntar a mesma coisa, né? Classifique os polígonos de acordo com os números de lados. Então você pode ver que a letra A, aí vai ter quantos lados? 10 lados, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quem tem 10 lados chama o quê? Decágono. Decágono. A letra B tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 lados. Quem tem 6 lados é o quê? É hexágono. Ah, mas é uma figura diferente daquela outra da atividade anterior. É diferente, mas ela tem 6 lados, né? Se ela tem 6 lados, ela é hexágono. A letra C
ela tem 5 lados, né? 5 lados, pentágono. Penta é 5, gono significa ângulo. Então é 5 lados, pentágono. Letra D. A letra D você vai contar, né? Parece uma estrela meio deformada, você vai contar quantos lados ela tem, né? No caso tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tem 10 lados também, né? Se ela tem 10 lados, decágono. Então é só você contar o número de lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, tem 11 lados. Então é um decágono. Tem 11 lados, né? Um decágono. A letra E tem 3, 6, 2, 8. 8 lados. Quem tem 8 lados é octógono. E a letra F tem 6 lados. E quem tem 6 lados é hexágono, né? Tem 6 lados também, né? 3 em cima, 3 embaixo. Então, hexágonos novamente. Então, é só contar o número de lados e colocar os nomes de acordo com o número de lados, né? Na número 3, né? Já tem a número 3, a gente vai identificar o número de lados, o número de vértices e o nome, né? Então, na número 3, tem o número de lado, o número de vértices e o nome. Então, a primeira figura tem 5 lados, 5 vértices e, portanto, quem tem 5 lados e quem tem 5 vértices se chama pentágono. Na letra B, é uma figura que tem 8 lados. Quem tem 8 lados tem 8 vértices. E quem tem 8 vértices chama octógono. Né? Chama octógono. Na letra C, aí eu tenho que contar, porque eu não contei. Então tem que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 lados. Né? 9 lados, 9 vértices. E quem tem 9 vértices chama eneágono. Eneágono. Bom, então é só você escrever isso, né? É só olhar na tabela. Não precisa ter preocupação que está tudo escrito na tabela. É só você olhar na tabela. Quantos lados? O nome, né? Então tudo que você precisa está nessa tabela aí. Agora, uma das aulas práticas de matemática, o professor propôs que os alunos recortassem 7 figuras planas, das quais 4 deveriam ser polígono e 3 não polígono. Os primeiros 4 alunos que terminaram a tarefa apresentaram as seguintes figuras para o professor. Então, 4 tem que ser polígono e 3 não polígono. Então, desses 4 aí que apresentaram, o primeiro apresentou corretamente. Que tem o quadrado, tem outra figurinha que tem só segmento de retas, tem um hexágono e outra figura também que tem só segmento de retas, né? Então são 4 e 3 que não tem segmentos de retas por todos os lados. Tem um círculo, tem uma meia-lua, tem outro círculo. Então o Tiago é que fez a atividade correta.
Então é o Tiago, né? Então, como é o Tiago, é a letra C. Então você vai marcar a letra C, porque esse Tiago, ele fez as atividades corretíssimas, né? Polígono tem que ser fechado e tem que ter segmento de retas. Então tem uns que tem curva, né? Então tem 4 que tem só segmento de retas e 3 que tem curvas. Então são 4 polígonos, 3 não polígonos. Então a letra C. Na número 5, né? No caso, essa aqui é a número 5, eu pulei a 4. Então eu vou corrigir aqui porque eu não fiz a 4, né? Eu pulei por isso direto para 5. Então no caso, né? Foi a 3, depois a 5 e depois a 6, a 7 e a 8. A 6, um polígono de 6 lados. Ele chama o quê? Triângulo, hexágono, heptágono, pentágono. Ele chama hexágono, né? Se ele chama hexágono, é a letra B. 6 lados, letra B. A número 7. O pentágono é um polígono de 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados. Então é um polígono de 5 lados. Então se ele é de 5 lados, também a letra... Não, nesse caso é a letra C, né? A 8ª. Um polígono que tem 7 lados, 7 ângulos, 7 vértices, ele chama heptágono. E heptágono é a letra C. Então também marca a letra C. 9. Um dodecágono é um polígono que tem 9 lados, 10 lados, 11 lados, 12 lados. Dodecágono significa 12, né? Então é 12 lados. Então 12 lados é a letra D. E a número 10, que é a última questão, né? Todo polígono regular possui apenas 4 lados com medidas diferentes, apenas 4 lados com a mesma medida, todos os lados com a medida diferente, todos os lados com medidas iguais. Com a mesma medida, né? Então, todo polígono regular tem todos os lados com a mesma medida. Então, todos os lados com a mesma medida. Então, a letra D. Beleza, então, é uma matéria simples, mas que importante, que vocês precisam saber essa nomenclatura, precisam saber o que é polígono regular, o que é irregular, né? O que é polígono, o que não é polígono, o que é figura plana, o que é espacial. Então, polígonos são figuras planas, né? São desenhos. E polígono regular, que tem todos os lados com a mesma medida e com a mesma medida de ângulo também. Os ângulos têm que ser iguais e os lados têm que ser iguais. E a nomenclatura, você vai usar os prefixos, né? Prefixo penta. Penta quer dizer 5, mais a palavra gono, pentágono. Deca. Uma deca é 10. Então, deca quer dizer 10, né? Então, é decágono. Então, é isso que a gente vai olhando naquela tabela, mas a gente tem que saber de cor. Então, você estuda essa tabela que já sabe resolver de cor. Então, essa é a atividade. Na próxima atividade, a gente continua fazendo essa nomenclatura, essa classificação de polígonos, para quando a gente começar a calcular os ângulos internos, os ângulos externos, fica mais fácil.